Então, eu quis gravar um vídeo mais ou menos breve de como eu fiz um rosário, porque eu estou usando uma forma de fazer essas formas que eu acredito que tenha me ajudado bastante. Eu faço muitos serviços para a igreja e geralmente a gente recebe imagens com baixa qualidade, geralmente fotos de estampas pré-existentes, né? Em roupas pré-existentes. E é muito difícil encontrar essas imagens da mesma forma na internet. Então, para não perder tempo procurando e depois tendo que fazer um tratamento de imagem, eu acho alguns elementos eu acredito que é mais interessante ter até para poder usar em outros projetos. Então, eu recebi essa imagem. O cliente pediu que fizesse uma imagem muito parecida, porque vão ser confeccionados outros espécie de uniforme, né, para o projeto que acontece. O rosário sempre é um pouco difícil, justamente porque tem muitos elementos. E uma forma que eu encontrei que talvez facilitasse a minha vida, dada o conhecimento que eu tenho com o CorelDRAW e um pouco das limitações dele, por exemplo, eu acredito que a ferramenta dele de brush não seja tão boa quanto programas como o Adobe Illustrator, por exemplo. Então, a solução que eu encontrei foi a seguinte. Primeiramente, eu tracei uma linha em volta do rosário e, em seguida, após traçar, deixei mais ou menos parecido, numa forma que eu achasse que fique interessante, eu resolvi usar símbolos em tipografia. Então, geralmente, quando eu preciso fazer isso, eu recorro a esse site e ele tem essa variedade de símbolos aqui. Eu já usei, por exemplo, estrelas em outros projetos para fazer uma espécie de moldura. Acredito que tem aqui embaixo estrelas mais variadas aqui. Ajudou muito. Então, são muitos símbolos variados. Inclusive porque pegando esses símbolos, se a fonte também tiver, né, porque há a possibilidade da fonte não reconhecer esse símbolo, por exemplo, esse aqui ele reconhece, acredito que não seja exatamente o mesmo, mas pode ser. Eu posso converter ele rapidamente em vetor e utilizar. Talvez não tenha a melhor qualidade, mas dá para usar. Então, e aí eu vim aqui. É possível também fazer esse símbolo da bolinha usando o Alt para fazer símbolos, mas como eu não sei, eu não tenho decorado o código, acho melhor vir aqui até para escolher uma que seja melhor. Então eu peguei, acredito que foi uma menor daqui, não foi essa, porque tem uma aqui que dá problema. E eu fiz o seguinte, eu fiz com o hífen mesmo. Então eu fui, copiei e fui colando. E aí, inicialmente, eu não fiz uma contagem correta, então eu tive que alterar manualmente a quantidade. E aí, usei a ferramenta de texto aqui, de ajustar o texto ao caminho, que dá pra fazer isso aqui. Então, fica dessa forma, mas agora fazendo de uma maneira mais séria, né? Contar quantas tem aqui, são 3, então apaga isso aqui, 3, e aqui ajustar texto ao caminho e pronto. E aí, a partir daqui, eu posso manipular aqui. Esse hífen eu coloquei, mas depois eu vi que não era necessário. Aí eu não sei se seria interessante usar a letra invisível, é algo até que eu posso testar agora, ou se dá pra seguir usando só o espaço. Então, espaço, espaço. E aqui nas pontas eu acredito que não precise. Mas eu vou colocar aqui, ver como é que fica. Então, aqui. E aí eu encaixo aqui mais ou menos centralizado. E pronto, eu tenho mais ou menos o que eu preciso aqui. E aí eu poderia até adicionar outra aqui, eu copio diretamente daqui e já colo. E aí, a partir daqui, eu faço a separação com o Ctrl K ou vindo aqui em separar texto. E aqui ele já está separado. E aqui eu posso dar um Ctrl Q para ele converter em curvas ou vir aqui. Também posso já separar do jeito que está aqui. Acho que eu vou separar. E aí, converto em curvas. E aí, para dar esse efeito, eu criei um círculo isolado, apliquei, fui no F11 e fiz o gradiente, escolhi esse gradiente, fiz dessa forma, alterei a aceleração para ele ficar do jeito que eu achava melhor. E aí eu selecionei tudo aqui e fui aqui nessa opção e copiar propriedades, e aí copiar propriedade de preenchimento. Obviamente, a linha de baixo, como ela forma uma forma, ela também vai copiar, mas aí eu só vim aqui e removi essa linha, eu vou converter ela em objeto também, eventualmente, a própria linha. Basicamente, isso aqui me ajudou. Depois eu tive que fazer as alterações manual, mas também não foi nada muito difícil, porque eu pego aqui no centro do objeto e mexo na linha, e não é nada tão difícil quanto seria fazer tudo do zero. Então, aqui eu basicamente tenho o elemento quase pronto. É interessante porque isso eu utilizei dessa forma, mas ela também pode ser usada de outras maneiras, né? Por exemplo, eu utilizei as bolinhas, mas eu posso pegar outro símbolo e fazer uma espécie de frame para algum texto específico. Posso até escolher uma forma aqui mais interessante.
Então, quiser fazer aqui uma coisa mais assim, só a fim de exemplo, né? Então, eu seleciono aqui uma espécie de contorno. E eu posso vir no site, selecionar algum que eu me interesse. Por exemplo, eu quero colocar... Não sei se vai ter, eu quero colocar flores, né? Então, posso vir aqui e criar essa flor. Não sei se vai ter, né, na fonte. Esse também é uma parte de fazer essa coisa utilizando fonte de texto. Pronto, a flor não é como é aquela, mas também não deixa de ser interessante. E aí, aqui eu já posso ajustar ela aqui, nesse elemento. Daqui eu já posso até diminuir o tamanho dela, deixar mais ou menos com 18. E aí, aqui eu posso ir colocando. Ctrl C, e aí eu vou preenchendo aqui em volta. E aí, novamente, dou aqui... Também posso fazer outras alterações, né? Eu posso juntar mais os elementos, ou então eu posso deixar eles mais separados, assim. Então, vai do que achar melhor. E também tem justamente aquilo que eu já mostrei, né? De poder fazer dessa forma. E aí eu centralizo da forma que eu quero aqui. Posso colocar pra fora, pra dentro. E aí eu dou um Ctrl K pra separar da linha, porque senão ele fica vinculado à linha. E agora ele tá separado aqui. E aí eu também posso dar outro Ctrl K, porque esse aqui tá como fonte. Tá como essa fonte aqui. Então, eu dou aqui outro Ctrl K nele, separo os objetos. Por que eu dou esse Ctrl K? Porque se eu converter em curvas do jeito que tá aqui, vai ficar assim. Os objetos, alguns vão ficar juntos, né? Então, é melhor eu separar logo um por um, porque eles vão ficar todos separados. E aí eu seleciono aqui o nome. E aí sim eu dou o Ctrl Q. Então, isso também é interessante para usar fontes que são símbolos. Porque tem fontes que já são feitas com símbolo. Eu uso esse programa Fontbase para manejar, né, as fontes. Então, eu escolhi aqui esse Hearts ST. É interessante porque ele já deixa aqui a opção de eu escolher. Então, eu pego aqui muito fácil. E já coloco aqui. E aí, pesquiso aqui Hearts. E aí, eu já tenho aqui a fonte. Aí, como eu disse anteriormente, fontes podem dar lentidão. Então, geralmente, vai dar lentidão. Então, quanto mais cedo você converter em curva, melhor. E também vai depender muito da curva, porque objetos com muitos pontos, eles também vão ser muito pesados. Então, quanto mais cedo eu escolher um aqui, por exemplo, achei bonita... Eu já dou um Ctrl K aqui pra separar. Achei bonita essa, ok. Então, dou um Ctrl Z aqui pra apagar mais fácil. E aqui. Então, eu pego, copio, aí colo, coloco uns 4, mas nem precisava colocar mais de uma. E já alinho aqui. Então, aí só continuo. Até fechar mais ou menos. E aí eu posso deixar aqui desse jeito. E aí eu separo. Já tá separado aqui. Eu separo as letras. Separo as letras. E aí converto em curvas. E aí a questão dos pontos é justamente isso aqui. Ele vai ter muitos pontos. Às vezes eu venho até aqui e reduzo os nós o máximo que der. Às vezes isso deixa o objeto com uma forma não muito boa, mas pode deixar mais leve. E é isso. E aí eu tenho mais ou menos um framezinho de corações que eu posso colocar um nome dentro. E basicamente seria isso. Então, obrigada a quem assistiu até aqui. Se tiver alguma dica também pode deixar aí nos comentários, alguma sugestão. E espero que também tenha ajudado e valeu.